Olá, seja bem-vindo ao canal Repartido Pão. E fique atento, porque Deus fala a todo momento. Você já passou pela situação de estar passando por uma dificuldade, seja qual for a área, seja na área financeira, seja na área conjugal, seja com os seus filhos, seja com a sua saúde ou a saúde de uma pessoa próxima a você, uma situação muito difícil em que você não está conseguindo sair dela no momento e é uma dificuldade talvez até na sua vida, em alguma área, e nesse momento começa a aparecer pessoas pedindo para que você ore, para que você as aconselhe exatamente na situação que você está passando. Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. E é muito difícil, nesse momento, nós darmos algum tipo de ajuda, conselho. Às vezes até é difícil orar, porque nós estamos orando tanto para que a nossa situação seja resolvida e ela não acontece, que chega o momento de orar pelo próximo e nós perdemos as forças, a coragem, e isso nos desanima. E também já aconteceu de orarmos por uma situação, isso aconteceu comigo, de orar por uma situação que eu estava passando, uma dificuldade não conseguia realizar, não conseguia ser resolvida, e eu orei pela outra pessoa e aquela pessoa conseguiu passar por aquela situação, conquistar aquela situação, algo que ela sonhava e que eu também sonhava, mas eu não conseguia. Só que lendo a palavra do Senhor, eu aprendi algo muito grande, com o pai da fé, Abraão. Muitas pessoas falam que Abraão é o pai da fé, mas ele nunca realizou nenhum tipo de milagre. Mas nós aprendemos que em Gênesis, capítulo 20, no versículo 17, diz assim: E Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua esposa, suas servas, para que pudessem voltar a gerar, pudessem ter filhos. Mas para pensar, qual era a dificuldade de Abraão e Sara? Qual era a dificuldade que Abraão e Sara tinham? Eles eram homens e mulheres de Deus, mas Abraão e Sara não podiam ter filhos. E se nós vermos o contexto dessa cena, Abraão chega numa nova cidade e ele era irmão, por parte de pai somente, de Sara, sua esposa. E como Sara era uma mulher muito bonita, sempre que ele chegava no ambiente, eles se apresentavam como irmão, porque naquela época a traição era algo completamente contrário. Porém, eles teriam a coragem de matar Abraão para ficar com Sara. Então, por questão de medo e receio, ele dizia que ela era sua irmã e fazia a mesma coisa para ela dizer. Então Abimeleque tomou Sara, só que Deus veio a sonho para ele e falou para que ele não tocasse nela, resumindo o capítulo, se você quiser ler o capítulo 20 de Gênesis. Então ele devolve Sara a Abraão, pede desculpa, os abençoa, os presenteia, só que eles receberam sobre eles o jugo de não ter mais filho, nem Abimeleque, nem sua esposa, nem suas servas. Mas então Abraão, movido por Deus ao pedido de Abimeleque, ora pela vida de Abimeleque, da sua esposa e das suas servas. E eles são curados por Deus e podem voltar a ter filhos. Mas como eu disse, a situação mais difícil da vida de Abraão e Sara era ter filhos. E a oração de Abraão, que talvez muitas vezes tenha pedido a Deus, porque era uma promessa que ele tinha, que ele seria pai de multidões, uma promessa que estava no coração dele, mas ele já era um homem e mulher de idade, tanto Abraão como Sara. Eles ficam com o seu coração ansioso, talvez por isso. O coração deles eram desejosos de ter filho, era algo que tocava na mente, no coração deles, e com certeza era uma oração e um pedido que eles faziam a Deus. Mas isso não era cumprido na vida deles. Mais uma vez, Abraão precisou orar por Abimeleque, sua esposa e as suas servas. Mas se você tiver com uma Bíblia aí, pega a Bíblia agora e olha, abre em Gênesis 20. Esse versículo que eu li
é um dos últimos versículos do Gênesis 20, que foi o versículo 17. Mas se você olhar para o próximo capítulo, que é o capítulo 21, e aquele subtítulo, que é aquele textinho em negrito que normalmente fica acima do versículo, está escrito lá: e nasce Isaque, o filho da promessa. Que você possa entender isso. Que quando você está sendo um instrumento para orar por algo que é uma dificuldade sua, Deus também está trabalhando ao seu favor. Então não deixe de servir pessoas que estão passando talvez por uma dificuldade parecida com a sua. Entrega a Ele a sua oração, a sua vida, se dedica não somente a essa pessoa, mas a Deus, porque Deus está tomando conta da sua situação. O seu Isaque vai chegar. E para a glória de Deus, se você ler o próximo capítulo posterior a essa situação, da oração que foi feita por Abimeleque, sua esposa e suas servas, Isaque nasce, o filho de Abraão e Sara, o filho da promessa, nasce. Então, que você, ao ver esse vídeo, o seu coração se encha de paixão e que você aprenda junto comigo que tudo aquilo que Deus direciona, uma pessoa, algo que Deus direciona para a sua vida, para que você ore, creia. E outra coisa, Abraão creu na promessa. Aquela promessa foi feita para ele ainda jovem, que ele seria pai de multidões. Sai de tua terra e eu te farei pai de multidões. E ele já era um homem de idade, mas ele cria naquilo que Deus tinha prometido para ele. Por isso, ele é conhecido como o pai da fé. Creia somente, viva essa realidade, que em nome de Jesus você seja um instrumento na mão de Deus, até mesmo para os seus momentos de dificuldade, você abençoar outras pessoas, porque Deus nunca esquece de você e Ele vai usar a sua vida para ser um instrumento na mão dele, enquanto Ele está trabalhando pela sua vida e fazendo o seu milagre acontecer. Se você foi abençoado com essa mensagem, que você possa estar aqui comentando, curtindo nesse vídeo e comente aqui qual é a situação que você está passando, que nós aqui do canal possamos orar pela sua vida. Deus abençoe sua vida sempre, em nome de Jesus.